Bom dia, amigos, bom dia, amigas, companheiros e companheiras. Vós todos que tendes recebido a luz do Evangelho. Nosso abraço e a nossa oração por vós todos, que estejais sempre protegidos com a graça de Deus. Bem, vamos falar um pouquinho sobre viver segundo a vontade de Deus. Portanto, vamos tomar na primeira carta de Pedro, capítulo 4, porque às vezes nós só esforçamos muito para agradar os homens, mesmo no mundo religioso. Eu queria que você percebesse isto. Não só no mundo natural, o filho, a filha, o pai, a esposa, o marido e assim sucessivamente, para não desagradar as pessoas. Não é muito fácil não desagradar as pessoas. Acho que todas as pessoas já têm essa experiência, percebem isso. Os homens são muito exigentes. Exatamente. Mas o conselho de Pedro é que nós possamos viver segundo a vontade de Deus, conselho de Jesus, conselho de Paulo. Nós vamos encontrar várias referências bíblicas falando sobre este detalhe. Inclusive Romanos, capítulo 12, nós devemos procurar encontrar a vontade de Deus para que nós possamos praticá-la, agradar a Deus, portanto. Abel conheceu a vontade de Deus e fez o seu sacrifício segundo a vontade de Deus. Caim conheceu a vontade de Deus, mas não fez segundo a vontade de Deus. Vejam só como as coisas acontecem. Não é porque as pessoas às vezes não sabem a vontade de Deus. É que elas se deixam se levar por conselhos fora da vontade de Deus e se esquecem da vontade de Deus. Então segura nisso aí. Eu vou ler primeiro aqui Romanos 12. Veio aqui ao coração para a gente falar sobre isso. Íamos ler só Pedro, mas já estamos em Romanos. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes as pessoas ouvem a gente falando isto, mas eles não aceitam, porque talvez o seu sistema religioso é um pouquinho contrário. Eu não vou deixar a minha igreja, a qual meu pai foi de lá, minha mãe, e lá eu fui apresentado, eu me batizei, me casei. Estão vendo? Então, existem estas coisas, as quais às vezes tem que ter renúncia. Porque por isso é que nós devemos examinar as Escrituras. Adão, Eva sabiam a vontade de Deus. Deus falou para eles: comei de todas os frutos de todas as árvores, exceto o fruto desta árvore. Então eles sabiam a vontade de Deus, mas não fizeram a vontade de Deus. Então saber a vontade de Deus é esplêndido, é maravilhoso, é necessário.
conforme acabamos de ler. Romanos capítulo 12. Estão vendo? Para que então possa conhecer qual seja o seu entendimento, o seu conhecimento, você possa experimentar e conhecer qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Caim conheceu a vontade de Deus. E Deus falou para ele, mas ele não fez o que Deus queria. Agora, Jesus falou aos seus discípulos. Eu sou discípulo de Jesus, é? O que Jesus disse? Vós sereis meus amigos quando fizerdes a minha vontade. Não, mas não está escrito a minha vontade lá. Está escrito, quando fizerdes o que eu vos mando. Então, se ele mandou, é porque é a vontade dele. Então, às vezes, na sua Bíblia não tem a palavra, vós sereis meus discípulos, vós sereis meus amigos, quando fizerdes o que eu vos mando. Quando vós fizerdes a minha vontade. Era a vontade de Deus. Por isso ele mandou que nós fizéssemos. Mas quantos já leram isso e não fazem? Estão vendo? É como aquele filho que sabe o gosto do pai, a vontade do pai, mas não faz. Mas vamos à nossa leitura que nós separamos para esta meditação. A vida segundo a vontade de Deus. 1 Pedro 4. Portanto, visto que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento. Porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Então, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Esse é o seu propósito? Este é o seu desejo? Este é o seu afã? Esta é a sua ambição? Viver segundo a vontade de Deus? Pois é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Agora, veja o que Pedro está nos mostrando, porque quando nós não conhecemos as Escrituras, então nós procurávamos fazer a vontade do nosso líder, aonde nós vivíamos, aonde nós congregávamos. Não é sensato esse raciocínio, porque se eu não fizesse a vontade deles, eu era melhor sair. Ficar ali para quê? Contrariando, desobedecendo, transgredindo, brigando. Mas a gente se esforçava para fazer a vontade do líder, do pastor, do diácono, do superior. Então é isso que Paulo está também nos dizendo. Não quer dizer só quando a gente vivia no mundo, não. Fazendo a vontade do mundo, de Satanás, mas do líder religioso que não é encaixado com a palavra de Deus, que não combina com a Bíblia. Então é isso que Paulo diz no segundo versículo. Então, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Pois é bastante que no tempo passado, quantos anos você viveu fazendo a vontade de um líder religioso que não encaixava com as Escrituras? 2 anos, 6 meses, 10 anos, 20, 30, 40, não sei quantos. Mas foi tempo passado. Então nós cumpríamos a vontade deles. Agora,
Não mais. Porque agora você tem um novo propósito. Você conheceu a perfeita, a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus. E você agora quer praticar a vontade de Deus. E agora eles acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução e blasfemam de vós. Agora, nós temos que prestar bastante atenção naquilo que nós estamos vivendo hoje, agora, para que então nós não vamos nos incorrer nos mesmos erros que os israelitas incorreram. Então queremos trazer bagagem? Mais isto. Esqueça o que passou. Tem uma música, às vezes eu tinha muita facilidade de aprender músicas assim, e tem uma música que diz assim, o que passou, passou, morreu, pare de querer este castigo. Então você quer viver de coisas das quais você abandonou? Então hoje eu digo assim, o que você precisa? O que eu preciso que na Bíblia Sagrada não tem? Você precisa ainda de profeta? Qual que era a missão do profeta? Olha, segundo as Escrituras, Deus falava com o profeta falava com o povo. Não foi isso estabelecido ali no Monte Sinai? Deus falava com o profeta falava com o povo. Deus falava com o profeta falava com o povo. E assim foi. Quantos anos, não me recordo aqui, até que chegou Cristo, Jesus. Aí cumpriu tudo, não tem mais isso. O véu se rasgou e você agora tem acesso livre com o Pai. Ele fala diretamente ao seu coração através das Escrituras. Não mais um profeta para trazer profecias para se cumprir assim. Não, a correção que eu preciso, que você precisa, que nós precisamos, ela está contida nesta Bíblia Sagrada. Não é necessário que viesse um profeta, porque por isso é que Jesus disse, você agora fala diretamente, porque ele está em você. O seu coração te condena naquilo que é errado. E você procura consertar. Não precisa de um profeta chegar e falar para você, irmã, falar para você, irmão, falar para as crianças, porque não tem necessidade. A Bíblia já completa aqui. Então você, criança, é desobediente a seu pai, precisa de Deus enviar um anjo aqui, um profeta, para falar que você não deve ser assim? Já não está escrito lá no Velho Testamento e também no Novo? A ordem e conduta dos homens, das mulheres já não está escrita. Não precisa de eu ir lá no inferno para chegar aqui e falar para vocês que quem está lá no inferno vai no inferno e volta. Tá uma onda de ir no céu e voltar, ir no inferno e voltar, e falar que viu fulano no inferno, viu ciclano no céu. Está vendo? Paulo diz, eu fui arrebatado ao terceiro céu e as coisas que vi não me é lícita falar a mortais. Agora as pessoas se acham no direito de falar até quem estava no inferno, quem estava no céu. Então não há necessidade disto, esse tempo passou, acabou. Cristo estabeleceu um novo conceito de oração, de aprendizado, se a gente pode dizer assim, é diretamente do trono da graça ao seu coração. O que você está ouvindo agora, eu não tive uma revelação, um sonho, não, eu estou lendo a Bíblia. Agora veja só mais um pouquinho, já concluindo. Ora, já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Tende antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então eu só repito, o pregador hoje leva você, o pregador correto, não querendo me justificar ou não, mas qualquer um. Se ele é correto com Deus,
Ele vai levar você para esta ordem e conduta, viver segundo a vontade de Deus. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. A Ele pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Então vejam bem, tudo o que nós precisamos está aí nas cartas, está nos evangelhos. E uma advertência e um consolo. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então, se você está passando por dificuldade, aflições, é por causa de Cristo. Alegre-se, regozije, seja feliz. Em nome de Jesus Cristo, Deus te dê saúde, alegria, gozo, paz, satisfação, contentamento com a sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, busquemos isto, viver segundo a vontade de Deus. Um abraço a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.